Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor esteja sobre cada coração para essa conversa nesta hora. E hoje eu quero continuar comentando a mensagem As 10 Virgens e os 144 mil e trazer isso a Hebreus capítulo 6, aonde o profeta colocou isso propriamente para referir-se aonde é que a Virgem Nécia, ela deixa o Espírito Santo e ela toma a marca da besta exatamente depois de ter experimentado a palavra. Veja que nós não podemos nos referir àqueles que nunca ouviram, àqueles que nunca provaram desta verdade, mas é para aquele que provou a verdade, veja, promoveu a verdade, atestou que ela era a verdade e depois disso voltou atrás. No momento em que voltou atrás, veja, foi-lhe aplicado uma marca em sua orelha e nunca mais ele ouvirá a respeito da verdade. Estará marcado, mesmo sendo a Virgem Nécia. Veja, Mateus 25, ela rejeitou o Espírito Santo depois de ter se levantado, depois de ter ouvido a voz, estava dormindo, ela ouviu uma voz, ela ouviu a mensagem, ela se levantou, ela olhou para cima. Mas em algum momento ela foi enganada, ou por algum pregador, ou por suas próprias interpretações, ou por qualquer outra coisa. Veja, ela não foi até receber o Espírito Santo. Um tipo de Judas, que foi justificado pela fé, crendo em Jesus, foi santificado pela palavra, em São João 15, porque Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Veja, mas ele nunca foi até o batismo com o Espírito Santo. Logo, as suas cores foram mostradas, ele beijou a palavra e traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, a exemplo de Orfa, que beijou a sogra, depois de ter se levantado e vindo em direção a Belém. No meio do caminho, ela abandona, veja, ela abandona o Espírito Santo, ela abandona o chamado, ela abandona a voz de Deus. Veja, sai dela, povo meu, para que não sejas participando dos seus pecados e não incorras em suas pragas. Então veja, Hebreus capítulo 6, para tomarmos uma pequena escritura como fundamento, e depois eu vou ler algo na mensagem As 10 Virgens. Então, Hebreus 6, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e o juízo eterno. Veja que é possível uma pessoa ficar dentro de um sistema organizado, praticando rituais chamados pelo profeta Paulo de obras mortas, como por exemplo, vir à mesa da ceia, pagar seu dízimo, oração pelos enfermos, crendo no juízo e assim por diante. E nunca caminhar para coisas mais profundas, ir além do véu, lá onde está a glória da Shekinah, onde estão as 7 vozes do sangue, onde estão os querubins com as suas asas entrelaçadas, onde está o poder vivificador, além do véu. Como disse o profeta, na mensagem Casamento e Divórcio, quando os luteranos não quiseram ser mais profundos com respeito à palavra, eles foram repudiados. Seguiram os wesleyanos, metodistas, quando eles rejeitaram ser mais profundos, também foram repudiados. Logo vieram os pentecostais. Veja, eles quiseram ficar com os dons, o avivamento dos dons, obras mortas, praticando Santa Ceia e coisas naturais. Sem o devido arrependimento, sem a devida mudança de vida, sem a devida transformação. Mas eles atestaram que era verdade no começo, promoveram, eles até disseram, olha, agora achamos a cabeça, agora nós não seremos mais enganados.
e depois de 3 anos e meio de pregação, rejeitaram a verdade da palavra. Para estes é impossível, porque suas orelhas foram furadas. Veja, isso faremos se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, voltaram atrás, mudaram de opinião, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Essa é a verdade da palavra, e isso pregou o profeta da mensagem às 10 virgens e os 144 mil, a partir do parágrafo 327, referindo-se à virginésia. Vamos lembrar, Mateus 25, o despertamento das 10 virgens. Elas foram despertadas, veja, com a descida do anjo forte, com a descida da nuvem, veja, e aqui estava o mensageiro, apontando para o alto, veja, dizendo a todos, olhai para cima porque a vossa redenção se aproxima. Então eles provaram a boa palavra de Deus, se levantaram do meio das organizações e saíram atrás da mensagem, mas no meio do caminho, veja, foram enganados, veja, por espírito político, por religiosidade, por ambições de poder, por mentiras religiosas. Veja, agora aqui está o significado, o que significa isso, referindo-se a Hebreus 6. Agora, para mostrar onde está a fronteira, o profeta sempre referiu-se aos crentes fronteiriços. Estou tentando trazer esta virgem até você, tentando mostrar quem é ela. Vê? Para que então você compreenda. Agora, nos crentes fronteiriços, observe o que acontece quando eles chegarem em Cades Barneia, agora referindo-se a Israel no passado, quando deixaram o Egito debaixo do pilar do fogo, debaixo da nuvem, conduzidos por um profeta. Veja, foram batizados no Mar Vermelho, beberam água da rocha. Sim, esse é o povo que conhece a mensagem. Agora vejam, os filhos de Israel, eu apenas tomei isto de um lado para o outro em Gênesis, de um lado ao outro em Êxodo e tudo mais, tentando tipificar isso para vocês. Vem, para que a classe não perca isso. Veja, tomando lá em Êxodo 21, o escravo que não queria ser liberto, tomando Caim lá em Gênesis, e agora tomando a igreja Israel do passado. Veja, agora, quando essas pessoas, veja, no Êxodo, quando elas vieram a Cades Barneia, Cades Barneia era o lugar de juízo do mundo naquela época. Veja, hoje o lugar de juízo é essa mensagem. Por isso que o Filho do Homem, Jesus Cristo, apareceu com a peruca branca, os seus pés de bronze, seus olhos como chama de fogo e tendo um livrinho na mão. A mensagem é o julgamento para aquele que rejeita ela e volta para trás. Veja, não há uma outra oportunidade. Veja, agora veja, o lugar de juízo naquela época, aí está onde Israel recebeu o seu julgamento. Veja, que eles haviam. Isso foi apenas 11 dias do monte onde eles receberam os mandamentos até chegarem ao juízo. 11 dias de viagem pela costa do mar, diz a Bíblia. Olha o número 11 aqui. 11 dias de jornada. E eles chegaram a Cádiz e ali eles foram julgados. Após Deus tê-los levado, por volta de 4 dias, eles voltaram diretamente aqui ao deserto, onde eles peregrinaram por ali e obtiveram os mandamentos e coisas assim. Vejam, e voltaram e como que havia acontecido, então eles voltaram aqui e 11 dias eles chegaram ao seu juízo em Cades Barneia. Veja, quando aqueles espias foram espiar a terra, 12 espias, um de cada tribo. O que aconteceu? Ele tomou um de cada tribo e disse, vá e espie a terra e veja que tipo de terra ela é. Bem, todos iam e olhavam.
2 deles foram e trouxeram um grande cacho de uvas. Provaram que a terra de fato manava leite e mel. Oh, um cacho enorme. E foram necessários 2 homens para carregá-lo. Agora, o que eles fizeram quando eles regressaram e viram que tipo de terra era aquela? Eles viram os amorreus e outros diferentes ali, e eles disseram, ora, eles são gigantes. Abre parênteses, aqueles eram naturalmente os filhos de Caim, que haviam finalmente subido ali naquela nação. Fecha parênteses. Veja, ele disse, eles são gigantes. Eles disseram, nós não somos capazes de tomá-la. Suas terras estão todas cercadas e enormes muralhas, e ora, nós parecemos gafanhotos ao lado deles. O que eles haviam feito? Eles absolutamente tinham visto a terra. Eles provaram do seu fruto. Veja, Caleb e Josué foram ali e pegaram a evidência e a trouxeram de volta. A trouxeram em seus ombros. Eles provaram do fruto, isto é correto. Eles nunca haviam estado ali. Mas Caleb e Josué foram ao outro lado e trouxeram a evidência. Caleb e Josué disseram, somos capazes de tomá-la. Vem. Por quê? Porque Josué e Caleb estavam olhando para a promessa. Deus disse, a terra é nossa, está cheia de amorreus e de heteus e todos os tipos de eus. Mas disse, é vossa, e todo lugar onde pisar a planta de vossos pés, eu darei a vós. Isto é correto, apenas continue andando. Vejam, é vossa. Veja, que coisa tremenda. Agora, os outros não tomaram a promessa. Eles se conduziram pelo que viram. Vimos ali os gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. A terra engole gente, e assim por diante. E assim eles convenceram o povo. E o povo quis voltar para o Egito. Para as velhas panelas de carne, para o alho poró, para a vida de escravidão. No instante em que desejaram voltar, rejeitaram a promessa, rejeitaram Canaã, rejeitaram o batismo com o Espírito Santo, mesmo ouvindo a mensagem, mesmo tendo seguido um profeta, mesmo tendo visto o pilar de fogo e a nuvem, mesmo confessando que a terra manava leite e mel, que era algo glorioso a terceira etapa, os 7 trovões, o 7º selo, a descida do anjo forte, que esse era o tempo do arrebatamento, que essa é a mensagem verdadeira, que esse é o profeta verdadeiro de Apocalipse 10:7, de que o livro já estava aberto, de que as 7 vozes soaram, mas não puderam tomar a terra, não puderam tomar o Espírito Santo, porque tinham que abandonar suas políticas, tinham que perder sua liderança, tinham que perder o domínio, tinham que perder o governo, tinham que abrir mão dos seus ganhos, porque nessa terceira etapa não há lugar para o sistema, não há lugar para a liderança de um homem. É o reino de Deus sendo estabelecido, é a liderança do Espírito Santo, é o anjo forte agora, Cristo tendo a preeminência. Mas eles não querem. Isso sempre foi assim. Que Deus te abençoe, espero que a conversa tenha contribuído. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.